Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Ellen Mendonça e no vídeo de hoje irei resolver as atividades de Química da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, volume 4. Vem comigo? Antes de iniciarmos a resolução das atividades, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações, assim você receberá de primeira mão quando forem publicados novos vídeos no canal. Assista também a aula 2 sobre o tema, aula 1 sobre o tema isomeria plana, que também é o tema das atividades dessa semana. Nesse vídeo da aula 1 tem todo o conteúdo explicativo sobre isomeria plana. Vale a pena você assistir a aula. Se você é aluno ou é professor, registre aí nos comentários qual é a sua cidade e também a sua escola. Gostaria de saber como as minhas aulas estão te ajudando nesse tempo de pandemia e gostaria de abrir um espaço para fazer um agradecimento a duas pessoas. Inicialmente, ao Wellington Gonçalves, que em um dos seus comentários de um vídeo comentou: ótima professora, explica muito bem. Obrigada, Wellington, um grande abraço para você. E também a estudante Larissa Rayane. Larissa puxando a minha orelha, porque na questão 5 de uma atividade, eu esqueci a forma molecular. Obrigada, viu, Larissa? Me lembrando aí que a atividade ficou incompleta. Então, um grande abraço para você também. Então, vamos lá, a correção das atividades. Atividade 1. Indique a isomeria plana apresentada por cada um dos itens a seguir e justifique a sua resposta. Então, sabemos que isômeros são compostos que apresentam a mesma forma molecular e apresentam algumas estruturas diferentes, o que dá o tipo de isomeria entre esses compostos. Então, na letra A, nós temos aí um álcool de forma C7H8O e um éter de forma C7H8O. Então, quando a gente vai resolver uma atividade de isomeria, a primeira coisa que nós devemos verificar é se a fórmula molecular é igual. E depois a gente procura identificar as diferenças. O próprio exercício já fez isso, identificou que na atividade, no composto 1, nós temos um álcool e no composto 2, nós temos um éter. Então, mesma forma molecular, álcool, temos aí a função álcool, temos a função éter. Então, já identificamos aí a diferença, porque o que determina a isomeria são as diferenças entre os compostos. Nesse caso, o que tem de diferente é a função, então o tipo de isomeria são isômeros de função, certo? Letra B. Temos aí dois compostos aromáticos, 1,2 de metilbenzeno e 1,3 de metil. Então, olhando a fórmula estrutural, percebemos que ela tem uma diferença na localização, né? Então, mesma fórmula molecular, nem calculamos aí, mas já sabemos que a fórmula molecular é igual. A posição, que é o que nós temos de diferente dos radicais metil, 1 e 2 no primeiro composto, 1 e 3 no segundo composto. Então, o que tem de diferente nessas duas estruturas são a localização dos radicais metil, no carbono 2 e no carbono 3. Então, nesse caso, nós temos isômeros de posição, certo? Atividade 1, letra C. Temos aí dois compostos de cadeia heterogênea, né? Nós temos aí a presença do grupo amina, metil, propilamina e o dimetilamina. Então, dois compostos aí diferentes na mesma função. Então, a forma molecular foi calculada, encontramos aí C4H11N, a função química é a mesma função. Então, isso é o que tem de igual. Lembra que o que determina a isomeria é o que tem de diferente nas estruturas. Então, nós podemos perceber a localização do heteroátomo nessas cadeias. É o que tem de diferente. Então, verifique a posição onde está o nitrogênio. Antes aqui nós temos um radical com 1 carbono. Aqui nós temos um radical com 3
carbonos. No segundo composto, nós temos um radical com 2 carbonos em cada um das estruturas. Então, nesse caso, o tipo de isomeria é a isomeria de compensação. Uma quantidade de carbonos antes compensa na estrutura seguinte. Então, a gente percebe que tem um antes, o outro tem depois. No primeiro tem 3 compostos, no segundo tem 2. Então, esse tipo de isomeria, quando tem a mesma função química e a localização do heteroátomo em posição diferente nessas duas cadeias, então nós temos aí um tipo de isomeria que é a isomeria de compensação, certo? Atividade 2. Determine a estrutura dos isômeros abaixo. Letra A. Possuam fórmula molecular C4H10O e que sejam um álcool e um éter. Então, a sugestão que eu dou para você, quando resolver uma atividade dessa forma, que escrevam as estruturas e que nomeie segundo as regras da IUPAC, porque às vezes a gente escreve uma estrutura que ela está de forma aparentemente diferente, mas quando você nomeia, você chega à conclusão que é o mesmo composto. Então, lembre sempre de fazer isso, faz a estrutura e nomeia essa estrutura. Então, como nós temos aí um álcool e um éter, eu comecei por escrever o éter. Se são 4 carbonos, já coloquei logo um heteroátomo entre os dois grupos etano, né? Então, aí etoxi-etano. Outra estrutura, mudei a posição do oxigênio de lugar, coloquei entre o primeiro e o segundo carbono. Então, nesse caso, nós temos aí o metoxipropano. Então, se eu pensar que eu posso pegar esse carbono aqui e mudar ele de posição e colocar entre esses 2 carbonos aqui, eu vou obter esse mesmo composto, metoxipropano. Então, nesse caso, com essa fórmula C4H10O, só é possível 2 compostos aí com etoxi-etano. Vamos agora ao álcool. Então, primeiro vamos escrever um álcool primário aí, o butano 1-ol. Colocamos o álcool no carbono 1, que é esse carbono. Então, butano 1-ol, vamos mudar a posição, colocar no carbono 2, butano 2-ol. Se colocarmos o carbono, a hidroxila nesse carbono, então também ele vai corresponder ao butano 2-ol. Então, nós temos aí 2 compostos de álcool com a fórmula C4H10. Bom, temos então, agora a letra B, escrever estruturas com a fórmula C5H10O. Então, primeiramente de um aldeído com 5 carbonos. Então, nós temos aí o pentanal. Podemos escrever uma cetona. No caso, eu escrevi a pentano 2-ona e a gente poderia também escrever a pentano 3-ona. Então, tá aí os compostos com essa fórmula C5H10. E na letra C, que possuam fórmula molecular C3H6O2 e que sejam um ácido carboxílico e um éster. Então, o ácido carboxílico com 3 carbonos é o ácido propanóico. E um éster com 3 carbonos, o etanoato de metila. E poderíamos escrever também, né, mudando aí a posição de onde está o éster, que é o grupo COO, no primeiro carbono. Então, nós temos aí o metanoato de etila. Então, aí, algumas estruturas, possivelmente que tenha mais estruturas com esses carbonos, mas aí algumas sugestões de estruturas com essas fórmulas. Então, lembrando sempre que você for escrever as possíveis estruturas isômeras, então que você lembre de nomear para não correr o risco de escrever a mesma estrutura, que ela fique de forma invertida e você achar que está escrevendo uma estrutura diferente e, na verdade, ela é igual. Então, a gente faz a estrutura e depois nomeia, para você ter certeza que você escreveu a estrutura correta, certo? Atividade 3. Na tentativa de conter o tráfico de drogas, a Polícia Federal passou a controlar a aquisição de solventes com elevado grau de pureza, como o éter, etoxietano e a acetona, a propanona.
Hoje mesmo, as universidades só adquirem esses produtos com a devida autorização daquele órgão. A alternativa que apresenta, respectivamente, isômeros funcionais dessas substâncias é... Então, inicialmente, nós vamos escrever todas as estruturas, né, desses compostos aí da letra A até a letra E. Depois, nós vamos identificar quais são os isômeros do etoxietano e da propanona. Então, vamos escrever a fórmula desses dois compostos. O etoxietano, Et são 2 carbonos, 2 carbonos. Etano, 2 carbonos, 2 carbonos. Da propanona também, a propanona é a menor cetona, então 3 carbonos, né? Prop são 3 carbonos. A forma molecular desses dois compostos, como eles são um C4H10O é do etoxietano e o C3H6O é da propanona. Então, entre esses compostos aqui da letra A até a letra E, nós vamos identificar quais são os possíveis isômeros desses dois compostos. Então, lembrando, isômeros, mesma forma molecular, diferentes estruturas. Vamos inicialmente escrever a forma do butanal. Então, está aí C4H8O. Então, a gente percebe que essa fórmula aqui não é nem do etoxietano, nem da propanona, então o butanal está descartado. Então, a alternativa A a gente descarta, a alternativa C também a gente descarta, e vamos ao próximo, que é o propanal. A estrutura do propanal, prop são 3 carbonos, o C dupla OH é o propanal, de forma molecular C3H6O. Então, já identificamos aqui um isômero da propanona, que é o propanal. Então, a gente tem aí o propanal na letra B e só, né? Mas vamos escrever as outras estruturas. Então, já encontramos aí que o propanal tem a mesma fórmula estrutural da propanona e que são isômeros aí de função, porque mesma forma molecular, diferentes funções. O propanal é um aldeído, propanona é uma acetona. Então, aí isômeros de função. Vamos escrever a forma do butano 1-ol. Então, aí, but são 4 carbonos, 1-ol, um álcool no carbono 1. A forma molecular do butano 1-ol, C4H10O. Então, a gente percebe que encontramos aí um isômero do etoxietano. Então, o etoxietano, que tem fórmula C4H10O, é isômero de função do butano 1-ol de mesma fórmula molecular. No caso, também, isômero de função. Então, o butano 1-ol é isômero do etoxietano. O propano 1-ol, temos aí fórmula C3H6, C3H8O, então nós não temos isômeros aí do propano 1-ol. Então, o propano 1-ol ele não é isômero de nenhum. O pentano 1-ol tem fórmula C5H12, também não é. Então, a letra correta aí é a letra B, que é o isômero butano 1-ol, é isômero do etoxietano e o propanal é isômero da propanona, certo? Atividade 4, os ácidos 2-aminobenzoico, que é o da estrutura 1, 3-aminobenzoico, que é o da estrutura 2, e 4-aminobenzoico, que é o da estrutura 3. Apesar de possuírem a mesma forma molecular, têm características muito diferentes. Os ácidos 1 e 2 são considerados nocivos à saúde, enquanto que o ácido 3 é produzido no nosso organismo, considerado um antioxidante e precursor do ácido fólico. Interessante, né? As estruturas desses ácidos estão representadas abaixo. As moléculas dos ácidos 1, 2 e 3 são classificadas como isômero de cadeia, enantiômeros, isômero de posição, alótropos, isômero de compensação. Então, a gente já descarta aí letra B e letra D, né? Porque não tem nada a ver com o conteúdo que a gente está estudando.
né? Então, a gente já sabe que enantiômeros é um outro tipo de isomeria que a gente ainda não estudou. Alótropos são substâncias que apresentam mesma forma molecular, quer dizer, composto de, não mesma forma molecular, perdão. Eles são feitos do mesmo tipo de átomo, né? Como, por exemplo, o oxigênio e o ozônio, eles são formados de oxigênio. O oxigênio tem fórmula O2, o ozônio tem fórmula O3. Então, isso que são formas alotrópicas. Então, a gente descarta aí a letra B e a letra D. Sobrou aí para a gente descobrir se esses compostos são isômeros de cadeia, de posição ou isômero de compensação. Então, como a gente percebe, e também já falou no texto, que as estruturas têm a mesma forma molecular, então vamos numerar aqui para a gente saber, né, em quais posições estão esses grupos. Então, vamos dar o número 1 para o grupo ácido carboxílico, que é esse grupo aqui, e o 2 para a amina, na estrutura 1. Na estrutura 2, nós temos aí o ácido que está aqui no carbono 1, desse anel aromático, e a amina está no carbono 3, na estrutura 2. Na estrutura 3, a gente percebe que o ácido continua aí no 1, né? Consideramos sempre que ele está no 1, e que o grupo amina está no carbono 4. Então, a gente pode colocar como resposta aí que os ácidos 2-amino benzoico, 3-amino benzoico e 4-amino benzoico são isômeros de posição, porque o que mudou aqui, o que tem diferente é que esse grupo amino está no carbono 2 do anel aromático, da primeira estrutura, 3 no carbono da segunda estrutura e 4 no carbono da estrutura 3. Então, a alternativa correta aí é a letra C, isômeros de posição. Então, vamos à atividade 5. Um estudante, durante uma aula de Química Orgânica, apresentou um relatório que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente. Composto butano-ol e butano-2-ol apresentam entre si isomeria de posição. 2. Os compostos pente-2-eno e 2-metil-but-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. 3. Os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação, ou metameria. E 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondentes são. Então, vamos analisar cada uma delas e verificar se está correto ou não. Bom, primeiramente, vamos escrever a estrutura do butano 1-ol e do butano 2-ol, que são as estruturas citadas aí no item 1. Do butano 1-ol está aí a estrutura e do butano 2-ol também está aí a estrutura. Então, percebe-se que o álcool está aqui no carbono 2, aqui está no carbono 1. Então, esses compostos, eles apresentam que tipo de isomeria? De posição? Correto, porque o álcool está no carbono 1, na estrutura 1, e no carbono 2, na estrutura 2. Então, o que eles têm de igual? A forma molecular. Já conferimos aí, os dois apresentam a mesma forma. O que eles têm de diferente? A posição desse grupo funcional aqui, que é o grupo função álcool. Nesse caso, então, isômeros de posição. Então, a alternativa, o item 1 está correto. Então, a gente já elimina aí letra C e letra E. 2. Temos aí o pente-2-eno e o 2-metil-but-2-eno. Vamos escrever as estruturas. Temos aqui uma dupla no carbono 2, então aqui 1, 2. E temos o 2-metil-2-buteno. Então, no carbono 2, nós temos o radical metil e temos a dupla. Então, percebe-se que
A insaturação não faz diferença, porque elas estão no carbono 2. Conferimos aí a forma molecular, ambos os compostos têm forma C5H10 e são isômeros de cadeia, porque a primeira é cadeia normal, a segunda nós temos aí uma cadeia ramificada. Então, o item 2 também é correto, já identificamos aí que a letra A é a correta. Mesmo assim, vamos fazer as estruturas dos compostos 3 e 4. Então, propanal e propanona. Propanal, um aldeído com 3 carbonos, propanona é uma acetona com 3 carbonos também. Então, a forma molecular C3H6O, eles são isômeros de função. No item 3, disse que eles são isômeros de compensação ou são metâmeros. Então, a alternativa 3 está incorreto. A 4, temos o etanoato de metila e o metanoato de etila. Aí a forma dos dois compostos. Na atividade aí disse que eles são isômeros de função. Na verdade, não são isômeros de função, porque nós temos a mesma função. O que eles têm de diferente é que aqui nós temos 2 carbonos, antes do grupo funcional, aqui nós temos 1. Então, nesse caso, eles são isômeros de compensação ou isomeria, que nós chamamos de metameria. Então, a alternativa 4 está incorreta. Então, correto aí a letra A, os compostos, as afirmativas 1 e 2 são as corretas. Se a aula te ajudou de alguma forma, peço que deixe seu like e que registre seu comentário se você está gostando da aula. Registre também qual a sua escola, qual é a cidade de onde você está, ok? Então, até a próxima aula, aí com o PET 4, semana 4. Um abraço e até lá.